e a palavra final a respeito do que fere ou não fere as exigências e os princípios da Constituição. Se não, para haver uma revisão, o Congresso teria de ele fazer uma interpretação da Constituição. E nós teríamos, então, um ataque ao princípio, não só constitucional, mas o princípio de divisão de poderes, que começou a se consolidar no século XIX, né? De que a interpretação do texto constitucional ou dos princípios magnos de um país, até onde a Constituição não está escrita, como na Grã-Bretanha, é da Corte Constitucional. Se o parlamento se torna revisor das decisões dessa Corte em matéria constitucional, ele passa a ser um intérprete decisivo da Constituição. E isso é inconstitucional, né? Então, eu imagino que ela saiba que se algo assim é aprovado, eu não vejo chance de se aprovar isso, mas se algo assim for aprovado, o Supremo terá de dizer, olha, não pode, isso aí que vocês aprovaram, ainda que seja PEC, não importa, isso fere princípios inegociáveis da Constituição. E aí vão dizer o quê? Que é intromissão do Judiciário no Legislativo, né? Mas para você rever, você tem de dar a palavra final. E o Congresso vai dar a palavra final sobre o texto constitucional? Não existe isso, né? 4h59. Zaidan, Manuel, um grande abraço para vocês. Amanhã estamos de volta aqui com vocês às 8 da manhã. Até amanhã, Ronald. Um abraço para você, para Clara, para o Panvec e para todos que estão conosco. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora... Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil! 17:01 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até 19h30, muita informação, opinião e debate. E você participa através do Fala Galera. Com a Ponte já classificada, você levaria a campo força máxima ou escalaria uma equipe alternativa? Existe favorito para essa partida? Então, você observou que são duas perguntas, né? Uma é se você colocaria uma equipe alternativa. E a outra pergunta é se tem favorito. 97102-1493. 97102-1493. E com o Tombense já rebaixado, você considera o Guarani favorito para a partida de amanhã? E aí, qual é a sua opinião, hein?
97102-1493. Opine 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, você sabe, né? Ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Vamos às pautas da Ponte para o programa de hoje. Já garantida entre os 3 primeiros colocados, Ponte defende a vice-liderança da Série C neste sábado contra o Londrina, no Moisés Lucarelli. Em caso de vitória, Macaca confirma a segunda colocação da primeira fase. Com retornos, desfalques e algumas dúvidas, Marcelo Fernandes pode promover até 7 alterações na equipe titular. Elvis, Serginho e Gé retornam enquanto Simon, Arthur e Léo Oliveira cumpre suspensão. Lucas Cândido e Everton Brito continuam no departamento médico. Expectativa no Majestoso é chegar à fase decisiva da Série C com as pendências financeiras quitadas junto ao elenco. Ponte tem 3 jogadores pendurados para a última rodada da primeira fase da Série C. Danley Santos, Léo Kovic e Lucas Cândido. Ponte integrou mais 3 jogadores da base ao elenco profissional durante esta semana. Zagueiros Edson e Pablo e o volante Rômulo. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diego Tavares diz que o elenco está blindado e correndo um pelo outro. Pautas do Guarani. Em busca da classificação, Guarani enfrenta o Tombense amanhã às 5 horas da tarde no Almeidão. Vindo de 3 vitórias consecutivas, Bugre depende apenas de si para avançar de fase. Elenco Alviverde finalizou preparação hoje pela manhã em Juiz de Fora e já viajou a Tombos, onde enfrenta o Tombense neste sábado. Ainda no departamento médico, Caio Melo não viajou com a delegação e é desfalque confirmado. Cadi e Giovani brigam pela vaga de Isaac, suspenso pelo 3º amarelo. Guarani tem 7 jogadores pendurados para a última rodada da primeira fase da Série C. Andrei, Rafael Rodrigues, Lucas Rafael, Diogo Silva, Kelvin, Luiz Miguel e Mirandinha. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diego Torres vê classificação como obrigação e quer derby na próxima rodada. E tem as pautas, notícias do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Cuca não é mais treinador do Atlético Mineiro. O técnico foi comunicado da demissão na manhã desta sexta-feira na Cidade do Galo. A decisão da diretoria, no entanto, havia sido tomada nessa quinta, um dia após a derrota por 2-0 para o Cruzeiro na Arena MRV pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Cuca esteve no CT e despediu-se do elenco na manhã desta sexta-feira. Ele tinha contrato até o fim de 2026. Pauta 2. 2 semanas após passar por cirurgia de hérnia inguinal, o atacante Yuri Alberto avança em recuperação
e já faz trabalhos parciais com o restante do elenco do Corinthians. O camisa 9 está na etapa de transição para o campo e deixa o Timão esperançoso em contar com ele no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Jogo que será contra o Atlético Paranaense dia 10 de setembro na Neoquímica Arena. Pauta 3. Messi indica que fará seu último jogo na Argentina pela seleção. O craque afirmou que a partida contra a Venezuela, no dia 4 de setembro, será sua última nas eliminatórias. Indicou que viverá o compromisso como uma despedida de casa. Abre aspas. Vai ser especial, porque para mim é o meu último jogo de eliminatórias. Não sei se depois vai haver amistosos ou outros jogos, mas vai ser muito especial. Por causa disso, minha família vai me acompanhar. Vamos viver dessa maneira. Depois, não sei o que vai acontecer, mas vamos com essa intenção. Fecha aspas, disse o craque Messi. Pautas, notícias não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. E você também, ouvinte, se quiser, pode opinar sobre as pautas do dia via o WhatsApp 971021493. 971021493. Mensagens de texto e também mensagens de áudio. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participantes. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde pro amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é um provável time para a partida de amanhã diante do Londrina, um time alternativo. O técnico Marcelo Fernandes deve usar essa última rodada da primeira fase para testar garotos da base no time da Ponte Preta. Pelo lado do Guarani, o meu destaque é a presença de Cadi na equipe que enfrenta o Tombense amanhã, a partir das 5 horas da tarde, com transmissão, é claro, na tela da Band+, Batista. 17h10, hoje tem presentes para você, sim. Aqui no Esporte em Debate, você participa pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje serão 2 ganhadores, tá? Cada um vai levar 4 ingressos para o Eternal Wild, mais boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Boné azul com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Então, 2 ganhadores, cada um leva 4 ingressos para o Parque Aquático Eternal Wild e mais um boné da Rádio Bandeirantes. Como é que você vai participar dessa bagaça? É o seguinte, entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá você vai ver um link ali onde o pessoal deixa comentários, sabe? Ali no chat. Então, lá tem um link. Clique no link e vai para um formulário. Preencha o formulário e pronto. Você já estará concorrendo. Fácil, né? Então, participe e boa sorte para você. E o ganhador terá que retirar os presentes até o dia 3. Dia 3 é quarta, né? Da semana que vem. Segunda 1, terça 2, quarta 3. Das 9 até a 1 da tarde e das 14h30 até às 17h30 aqui na recepção da Band. Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos, aqui no alto do Jardim São Gabriel.
Tem um monte de antena aqui e aqui também é a sede do Grupo Bandeirantes. Você, ganhador, tem que vir pessoalmente e trazer um documento que contenha o seu CPF. Combinado? Está no ar. Esporte em Debate. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som pro FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Autoestima não nasce pronta, ela se constrói. E quando o assunto é sua intimidade, o cuidado faz toda a diferença. A Prime Man oferece harmonização íntima masculina com tecnologia, segurança e discrição. Cuidar da aparência íntima é cuidar da sua confiança. Agende agora, 19 99787 7603. Eu disse 19 99787 7603. Prime Man, sua melhor versão começa pelo cuidado com você. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 17:16, Esporte em Debate até 19h30. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Oi, Batista. Tudo bem, Batista? Um abraço para você, para todo o pessoal aí da Band aí. Aqui é o Valdem, aqui do Jardim Paraíso, aqui perto do Campo do Guarani, aqui, Bugrino Roxo. Então, Batista, será que vocês vão transmitir o jogo do Guarani amanhã? Porque vai ter que escolher um jogo, né, para transmitir, né? Espero que vocês transmitam o jogo do Guarani, porque a Ponte já está classificada, não tem problema, né? Um abraço, hein? Tchau. Abraço, tchau. Sim, a Band vai transmitir o jogo do Guarani.
E até importante a sua pergunta, porque me dá a oportunidade de dar um recado muito importante. A Band vai transmitir o Sauditão, campeonato da Arábia Saudita. Termina às 5. O jogo começa às 3 e termina às 5. Então vai ser muito colado no jogo Tombense e Guarani. Pode ser que você ligue antes e aí você vai ver o Sauditão. É Sauditão e a Série C? Não. Série C, às 5 a bola rola na Série C. Quando terminar o Sauditão, coladinho entre o jogo Tombense e Guarani. Então não se assuste, não se preocupe se você ligar a televisão e ver que está passando um jogo do campeonato da Arábia Saudita. Que logo em seguida, assim que rolar a bola para Tombense e Guarani, nós estaremos transmitindo o jogo, tá bom? Então, combinado dessa maneira, até se você quiser assistir o jogo do Sauditão, tá convidado. Jogo é sempre interessante, né? Desse campeonato aí, que é uma liga milionária, tem grandes jogadores. E depois já emenda com Tombense e Guarani. Como a rodada inteira será às 5 da tarde, em tempo real, você vai conferir as informações dos demais jogos, inclusive sabendo a formação. Durante todo o período, nós vamos corrigir a classificação e também informar como é que fica os cruzamentos na sequência. E a transmissão do jogo do Guarani também aqui na Rádio Bandeirantes, com Leandro Bolles. Aí teremos 2 transmissões no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São 2 lives, 2 janelas, e aí você escolhe se quer o jogo do Guarani com Leandro Bolles ou o jogo da Ponte com o Roger Williams. Então, transmissão de maneira tripla. 2 transmissões do Guarani pela Rádio Bandeirantes e pela televisão e uma transmissão da Ponte pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Foi a maneira que a Bandeirantes encontrou de atender a todos com relação a essa decisão, né? Última rodada 19 da Série C do Campeonato Brasileiro. Ô Batista. Oi, Pedrão. E o jogo de amanhã do Sauditão, que vai transmitir na tela da Band, é o grande confronto entre o Al-Qudud e o Al-Ittihad. Al-Ittihad é o time do Benzema, também do Fabinho, do Kanté. Então, um jogo bom de assistir para dar aquela esquentada no grande jogo do dia, que é Tombense e Guarani. Bela esquentada. Jogaço. Bem oportuna a colocação aí do Pedro Piscinato. E olha, não é só treino e alimentação que fazem um atleta render bem. Não, tem uma coisa que muita gente esquece, mas que faz toda a diferença: autoestima. E quando a gente fala de autoestima masculina, tem um ponto que pesa muito: a saúde íntima. Homens com problemas como ejaculação precoce, baixa hormonal, insegurança com o próprio corpo vivem jogando no sacrifício. Mas a verdade é que hoje existe solução, e solução séria. A Prime Man é referência nacional em tratamentos masculinos, melhora de performance, reposição hormonal, aumento peniano, harmonização íntima e tudo com sigilo total, ambiente acolhedor e tem lá profissionais que atendem e que entendem do jogo. O cara entra lá preocupado e sai pronto para jogar bonito de novo. Então, meu amigo, pare de enrolar, hein?
mude o placar da sua vida e comece anotando aí o número para você entrar em contato. 19 é o código de área e o número 99787-7603. Vou repetir calmamente para você anotar. E até é importante você anotar, porque você pode passar para aquele amigão do peito, aquele amigo que você gosta e que sabe que está precisando. 99787-7603. 99787-7603. Prime Man, para quem quer jogar em alto nível, sem lesão na autoestima. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band. JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, na minha opinião, acho que o Guarani é favorito, porque tem mais time que o Tombense, né? Não tem mala branca, mala amarela, mala cor-de-rosa, não vai ter mala que tire a vitória do Bugrão. E é curioso, né? O time começou tropicando e vai se classificar lá em Tombos. Um excelente final de semana para todos. Gostei aí do trocadilho, né? Foi bem, JP. Mais um ouvinte no ar. Esporte em debate. Batista e equipe Bandeirantes Campinas. José Carlos, São Sebastião, São Paulo. Campineiro, torcedor do Guarani. Entre Guarani e Tombense, na minha modesta opinião, não tem favorito. 11 contra 11. Mas tenho certeza que o Guarani vence essa partida. Essa é a minha opinião. Obrigado. Bom fim de semana a todos os ouvintes bandeirantes. E até uma próxima oportunidade. Valeu, um abraço, muito obrigado. Igualmente, mais um. Boa tarde, Batista. Batista, eu acho que a Ponte ela tem que colocar todos para jogar, tem que jogar todos, só não põe em campo aquele que tem 2 cartões amarelos. Mas tem que jogar todos. O time só mostra alguma coisa, os outros só têm respeito para aquele time quando o time é vencedor. Então o time tem que jogar para ganhar, nada de retranca, tem que jogar para ganhar, não tem que papar ninguém. Valeu, um abraço, mais um. Boa tarde, Batista. Esse já foi, mais um. Mensagens de texto. Boa tarde, amigos. Ponte tem que entrar com um time alternativo. Sim, é favorita no jogo. Edson Luiz Magri, distrito de Souzas. Abraço a todos. Abraço para você, Edson. Olha, não sei se entra com um time alternativo. Hoje até lá na tela da Band, nos Donos da Bola, comentamos bastante sobre possibilidade de meninos da base entrarem nesse time da Ponte. E aí o que pode acontecer, né? Por exemplo, esse menino Matheus Henrique entrou muito bem, é aquele que fez aquele lançamento longo de perna esquerda, ele é destro, da esquerda para a direita. Ele fez o lançamento para o Diego Tavares, que ganhou na velocidade e sofreu pênalti. Então esse menino tem muito talento, ele é muito jovem, tem 17 anos, mas todo mundo está querendo observar melhor. E nada melhor do que este jogo, que em tese não é um jogo de pressão. Quando chegar na fase seguinte, aí todo jogo vai ser pressão. Não tem como. São 6 jogos para subir, para buscar o acesso. Então todo jogo é pressão. Então esse jogo é o típico jogo possível de colocar um menino da base.
Outro, Gustavo Teles. Talento, tem qualidade. Também é jogo para que o Gustavo Teles possa entrar. Os demais meninos da base não acredito, né, que possa entrar aí nesse jogo. Talvez o João Gabriel, no lugar do Pacheco. Pacheco já é veterano e tal, não sei se deveria ser poupado, mas o João Gabriel é um jogador de muita qualidade e também precisa de minutagem. Então, por que não colocá-lo na lateral direita? Com relação ao gol, eu não faria nenhuma troca, porque goleiro tem que ter ritmo, né? Então, embora também seria interessante darem uma oportunidade, o Pedrão jogou uma só até agora, né? Estava suspenso o Diogo Silva, mas o goleiro tem que ter ritmo. Então é importante que o goleiro possa jogar. Agora, esses 3 jogadores, não tenha dúvida que o Marcelo Fernandes deveria colocá-los em campo, porque, pelo menos na minha visão, é o típico jogo propício para esse tipo de experimento. Quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar. É na Mites Beef. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. É prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. Para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer Mites Beef com blends selecionados e muito sabor, pronto para surpreender em casa. E quando chega a hora de reunir os amigos, a família, para fazer aquele churrasco, a Mites Beef cuida de tudo para você com o serviço de churrasco em domicílio. Você não se preocupa com nada, tá? Carnes nobres, preparo impecável e a tradição de quem entende do assunto. A Mites Beef recentemente esteve aqui na Band e fez um churrasco comemorativo à cobertura do último derby. Todo mundo gostou, porque realmente é excepcional. Não só com relação às carnes, porque tem muito disso, né? Churrasco bom é o churrasco com carne boa, mas tem também o preparo. Se não tiver um profissional qualificado, não adianta também ter carne boa. O churrasco não ficará legal. E a Mites Beef tem tudo. Carne boa, preparo impecável e a tradição de quem está há muito tempo no ramo. Denilson Alves, há mais de 20 anos, ele está trabalhando nesse ramo. Quem não conhece a Mites Beef vai se encantar. É a boutique de carnes que virou referência em Campinas e toda a região. Mites Beef, a Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. Bandeirantes. 17h31, Breno Beretta. E os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Como o Cuca não é mais o técnico do Atlético, a diretoria do Galo tá correndo contra o tempo, né, para anunciar um novo treinador. O Sampaoli já teria dito para quem administra a SAF do Atlético que ele aceita trabalhar mesmo com esses jogadores e sem muitos reforços, porque ele é um cara que gosta de pedir muitos reforços, né? E o Nottingham Forest, time da Inglaterra, está acertando a contratação do goleiro John, do Botafogo, pelo valor de 51 milhões de reais, Batista. São 17h32. O ouvinte continua participando, mandando para cá mensagens. 97102-1493.
7102-1493. Mensagens de texto e também mensagens de áudio. Ouvinte no ar. Boa noite, Batista, CH, Tigrão, Adilson do Botafogo. Ô Batista, tá bem fácil resolver a falta do Isaac no time do Guarani, viu? É só puxar o Cauã Jesus para a posição do Isaac e colocar o Gabriel Silva ou o Dentinho na ponta. Essa eu acho que seria a melhor saída do que ficar mexendo muito com Giva ou Caio Melo. Essa seria a melhor opção. Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, Adilson. Batista, do jeito que vocês falam aí, parece que a Ponte Preta tem uma base do Barcelona, né? Porra, todo dia que eu ligo o rádio, vocês falam num cara da base da Ponte Preta. Pelo amor de Deus, velho. Parar de se enganar, velho. A base da Ponte do Guarani é horrível. Não tem ninguém de bom, velho. Esquece. Pode esquecer. Base boa é a base do Palmeiras, a base do São Paulo, a base do Corinthians. Isso é uma base boa. Guarani e Ponte Preta, pelo amor de Deus, véio. Vamos parar de enganar os outros aí. Parar de enganar o povo de Campinas. Porque a base da Ponte do Guarani é muito ruim. E eu vou te falar melhor, tá? A base do Guarani é melhor que a da Ponte. Abraço, muito obrigado pela sua opinião. Boa tarde, Batista e equipe. Gabriel Farias aqui. Com a saída do Dudu e as boas atuações do Rodrigo Souza, não seria uma boa usar o Serginho como segundo volante na vaga do Dudu e o Rodrigo de primeiro? No início do campeonato, o Serginho fez essa função e foi muito bem. Abraço. Muito obrigado, Gabriel Farias. Serginho parece que está com alguma dificuldade aí, não sei se é um problema particular, apesar de que ele está treinando, né? Pedro Piscinato teve lá no treino essa semana e viu que o Serginho estava treinando, não é isso? Isso mesmo, Batista. A gente acompanhou o treino na quarta-feira pela manhã no CT do Jardim Olina e, pelo que parece, sendo bem sincero, o problema do Serginho é os salários. Os salários atrasados vêm deixando ele bem chateado, bem insatisfeito com a diretoria e acredito que seja esse o real motivo para o Serginho não estar jogando com a camisa da Ponte Preta. Batista, na fase final, eu colocaria Arthur na zaga, Kevin na lateral esquerda. Essa é a melhor opção, não acha? Pois Danley está machucado, Sérgio Rafael não é confiável e Simon muito lento. Abraço, Carlão. Carlão, eu tô contigo nessa. O Kevin tá pedindo passagem, é um bom lateral, tem velocidade. E o Arthur, curiosamente, joga melhor como zagueiro do que como lateral esquerdo. Então, mata dois coelhos com uma única cajadada, como diz aí o ditado popular, né? Então, tomara que o Marcelo Fernandes tenha tido também esse tipo de observação. Pessoal, se liga nessa. A Desktop está chegando com uma oferta espetacular para você ficar online dentro e fora de casa. Chegou a hora de turbinar aí a sua conexão. Com o Desktop Mais, você fica conectado com internet 100% fibra, mais o plano controle no celular. Olha só o combo: 10 GB de internet no celular, o WhatsApp ligações ilimitadas e ainda leva 2 GB extras trazendo o seu número para a Desktop. E em casa, hein? Em casa é potência total. 600 MB de internet 100% fibra ótica. A melhor do estado de São Paulo. É conexão de respeito. Tudo isso a partir de só R$ 129,99 por mês. Conexão com qualidade, estabilidade e a confiança de quem está sempre ao seu lado. Corre para garantir o seu chip grátis na loja mais próxima ou acesse desktop.com.br
e consulte a disponibilidade aí na sua região. Se preferir, liga no 0800 100 0102. Vou repetir, liga no 0800 100 0102. Tá esperando o quê? Bora ficar online com a Desktop. Desktop sempre ao seu lado. Bandeirantes! Carlos Henrique, ô, bate pesado. Alô, CH, um abraço pra você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Essa música, ela faz parte da sonoplastia do programa, não, né? É engano do amigo aqui. Vamos ao Fala Galera de hoje. Com a Ponte já classificada, você levaria a campo força máxima ou escalaria uma equipe alternativa? Existe favorito para o jogo? A Ponte joga em casa, né? Mas tá com desfalque, não sabe se vai colocar força máxima ou não. Mas a Ponte é a favorita, assim, levemente, com todo esse remeleixo no time titular aí. E eu escalaria todo mundo, menos aqueles que estão pendurados. Com o Tombense já rebaixado, você considera o Guarani favorito para a partida de amanhã? Teoricamente sim, mas é bom tomar bastante cuidado. Mas o Guarani, com certeza, o Guarani tem mais time que o Tombense. Batista. 17h39. Vamos falar da Ponte Preta. Macaca tá chegando no pedaço. Breno Beretta diz aí, bebê. Bom, Batista, vocês estavam até falando do Serginho, né? Você e o Pedro, até para repassar, semana passada, o Serginho pediu para ficar de fora para resolver problemas particulares 2 dias e não viajar. Então ele não viajou para Alagoas, não ficou à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Mas essa semana, ele treinou a semana toda e está à disposição, pelo menos, no banco de reservas, né? Agora, quem volta ao time titular, já confirmado, Meia Elvis e o atacante Gé, os 2 jogadores cumpriram suspensão na última rodada. Por outro lado, os atletas que estão suspensos para encarar o Londrina amanhã às 5 da tarde do Majestoso. Quem são? O Arthur e também o Léo Oliveira, né? O Arthur, lateral esquerdo, e o Léo Oliveira, que é volante. O Simon foi expulso, também não fica à disposição do Marcelo Fernandes. Quais são os jogadores pendurados no time da Ponte que não podem tomar cartão nessa rodada contra o Londrina, porque senão ficam de fora da primeira rodada da próxima fase? O Léo Kovic e também o Danley Santos são os únicos pendurados da Ponte Preta. Mas o técnico Marcelo Fernandes, ele fez uma série de testes durante essa semana e ele pode modificar bastante o time pontepretano. Já já eu vou passar a provável escalação e também as dúvidas do treinador para esse jogo. Antes, a gente vai ouvir primeiro a palavra do goleiro Diogo Silva, né? Inicialmente ele fala a respeito da possibilidade de ter derby na próxima fase. Olha, depois que acabou o jogo, né, que eu fiquei sabendo o resultado, eu acho que é muito difícil até não ter isso, mas a Ponte Preta está preparada. E quando a gente quer ser jogador, a gente quer jogar esse tipo de jogos, né? Esse tipo de jogo que nós gostamos e que nós queremos. E se for isso, não vai ser uma coisa absurda para nós, né? Ô, Diogo, você como um dos líderes agora do elenco, você, o Elvis, enfim, e essa garotada que subiram, vocês têm conversado bastante com ele? A Ponte Preta vem enfrentando alguns problemas fora de campo. Qual o papel que você, outros líderes também, exerce dentro do elenco, que nesse momento tem bastante garotos da base? Vocês conversam bastante com eles? Olha, eu tento fazer o que fizeram comigo, né? E graças a Deus eu escutei e aproveitei o máximo. Então a gente tenta passar tranquilidade, né? Confiança, falar para eles se dedicam, aproveita a oportunidade, né? Porque às vezes a oportunidade não passa várias vezes na porta, então se está aqui é mérito deles, né? Porque se dedicaram e trabalharam lá na base
E eles conseguiram esse passo importante na carreira de estar aqui em cima. Então, já são vencedores. Então, aqui, eles têm que aproveitar. Aquilo que eles fizeram lá na base foi essencial para eles estar aqui, né? Aqui, praticamente, eles começam do zero novamente. Não tem que trabalhar novamente e buscar o espaço deles. E todos que subiram com muita qualidade, só que nós sabemos que não é só qualidade, né? Tem que ter muito foco, muita dedicação, muito trabalho e muito capricho. Então eu espero que eles aproveitem o máximo e possam continuar ajudando a gente. Olha, vai ter que ser jogo a jogo. Se preparar bem para aquele time da semana, né? Não teve muitas movimentações, mas certos times teve algumas mudanças. Nós tivemos aí que enfrentar todos na primeira fase, então se conhece um pouco, mas claro que muda a atmosfera porque é jogo decisivo, é tipo como se fosse jogo de Copa, né? Jogo de mata-mata. Então a concentração automaticamente ela vem de uma maneira diferente. Então quando chegar a semana focar, preparação total visando aquele adversário. Já tinha feito o gol no CSA, naquela mesma trave, naquele mesmo canto. Foi mais uma oportunidade. Graças a Deus, Deus abençoou mais uma vez, me honrou, fui feliz, fiz o gol. E é importante que nós voltamos de lá com a vitória, porque nós sabíamos que era um jogo decisivo para nós, para a gente poder terminar entre os 4 primeiros. Esse era o nosso objetivo, para pelo menos na outra fase, que quase não tem vantagem nenhuma, pelo menos a vantagem de poder decidir em casa. Nós sabemos que isso é muito importante, porque jogando em casa, onde a gente conhece muito bem nosso campo e tem o apoio total da nossa torcida, então pode ser fundamental para o nosso acesso. Diogo Silva, o goleiro artilheiro, né, que marcou o gol da vitória sobre o CSA de pênalti, um belo gol no estádio Rei Pelé em Maceió. Quem sabe ele marque mais gols, né, na sequência da Série C do Brasileiro. Agora a gente vai ouvir o Matheus, né, que é o garoto da base, 17 anos de idade, um cara que entrou muito bem contra o CSA, falando sobre esse momento que ele vive no time da Ponte. É muito boa, né? É tudo que eu sonhei, muito gratidão aqui por esse clube. É tudo que eu sempre quis, né? Tá num time profissional, batalhei bastante para chegar e quando chegar agora agarrei a oportunidade. Então, passei por muita coisa, vim de São João da Boa Vista, treinei bastante tempo lá num clube chamado Palmeirinha. Passei por lá desde os meus 9 anos, com 11 eu fui pro Corinthians na base, fiquei lá até os 14. Aí eu vim pra Ponte com 14, joguei com 15, com 16 eu voltei pro Corinthians. Aí infelizmente não deu certo, voltei aqui com 17 e agora cheguei aqui, ó, graças a Deus. Pô, então, o trote sempre rola, né? Tem que rolar. Então, todos eles são pra mim referência. Eu levo todos como referência porque são todos mais experientes que eu. Sim. Mas o que eu mais, assim, sou mais conversado são mais os moleques da base, assim, mas são eles mesmo que são minhas referências. Aprendo e evoluo com eles. Ô Matheus, eu queria falar justamente sobre a garotada da base. Nesse momento a Ponte Preta tem muitos jogadores da base no elenco. No último jogo, de 9 jogadores, 4 eram garotos da base, contando com você. Se isso te ajuda a ter esse grande número de jogadores que subiram da base com você, te ajuda nessa adaptação pro profissional? Então, a molecada tá merecendo muito. Molecada, eu falo assim, todos nós estão merecendo muito porque tudo que a gente vem fazendo na base, a gente sobe e sempre estamos dando o nosso melhor. Então, me ajuda porque são os moleques que eu já estava no dia a dia, mas também, se eles tiverem ou não tiverem, não me atrapalha muito. Então, mas o molecada está merecendo muito, assim como nós todos aqui. Então, todo mundo no mesmo objetivo. E o Matheus está disputando uma das posições do time titular da Ponte Preta, que já eu vou passar a provável formação. Ele pode começar o jogo deste sábado contra a equipe do Londrina entre os titulares. Por falar em pratas da casa, a Ponte acabou subindo mais 3 jogadores, né? O técnico Marcelo Fernandes, esse trabalho importante de subir a base, de colocar a base, dar chance no profissional. E quem são esses jogadores que subiram para o profissional? Edson, zagueiro, Pablo, zagueiro e também o volante Rômulo. Agora já são 11
no time principal, né, à disposição do Marcelo Fernandes. Quem que são o pessoal da base, né, os jogadores da base? Os goleiros Pedro Rocha e o Guilherme Viana, o lateral João Gabriel, o volante Gustavo Teles, os meias Pedrinho e Nicolas e os atacantes Caio Ganga e também o Matheus Henrique, o Matheus que falou com a gente. Vou pedir para o Elton, que hoje está no VMix, mostrar para a gente uma foto dos garotos da base que a Ponte divulgou. Tá aí, ó, eu vou passar quem são eles, da esquerda para a direita. O João Gabriel, o Pedrinho, o Gustavo Teles, o Nicolas, o Miguel, o Caio, o Matheus, o Pablo e também o Rômulo. Muito importante a Ponte dando oportunidades para os garotos da base. Já já a gente vai ouvir uma palavra do Roger, técnico da equipe do Londrina. Roger, que a torcida da Ponte conhece bem, né? Até porque jogou por diversas oportunidades na Ponte, é formado na base da Ponte Preta, assim como esses garotos também. O Roger, gentilmente, né? Até conversei com ele agora há pouco, ele está em viagem e provavelmente não vai conseguir falar com a gente ao vivo, até por isso que eu peguei um trechinho da entrevista do Roger. Mas eu vou passar a provável Ponte Preta para encarar amanhã a equipe do Londrina, 5 da tarde, transmissão no YouTube da Rádio Bandeirantes. Diogo Silva ou Pedro Rocha. Existe a possibilidade do Diogo Silva ser poupado para dar oportunidade de jogo para o Pedro Rocha, Pacheco ou João Gabriel. Também o João Gabriel foi testado até para dar oportunidade para ele nessa última rodada. Na zaga, Wanderson e Sérgio Rafael. E na esquerda, o Kevin, já que o Arthur está suspenso. No meio-campo, Rodrigo Souza, Luiz Felipe ou Gustavo Teles. Também a possibilidade de dar mais cancha para o Gustavo Teles, Elvis ou Serginho. O Elvis está voltando de suspensão, mas o Serginho foi testado entre os titulares. Lá na frente, Bruno Lopes, a volta do Gé ou mesmo o Matheus, que falou com a gente, também foi testado. Seria um jogo para dar cancha para ele. E o Toró ou o Diego Tavares. Diego Tavares, que foi muito bem no último jogo. E também existe a possibilidade dele ser testado entre os titulares. Foram os testes que o Marcelo Fernandes fez, a gente só vai saber a escalação amanhã, 1 hora antes do jogo. Vamos ouvir o Roger, técnico do Londrina, que falou a respeito dessa semana de trabalho que o Londrina teve e também da sequência, né, que o Londrina vai ter, até porque o Londrina já está classificado à próxima fase. É uma semana de fase final, né? Porque possivelmente possa ser um dos nossos adversários. Então, valorizar o que foi feito e ajustar o que precisa ser ajustado. Pode ser. A gente está atento ao mercado, a gente vai precisar de mais 1 ou 2 peças aí que a gente deixou para o final. Pode ser que a gente vá no mercado no 9. Um cara que já trabalhei, da minha confiança, um cara que eu sei que vai entregar muito, principalmente que é disposição. Vamos ver, a gente está de olho no mercado aí. Eu acho que o que fica para nós da semana de correção é a última bola, né? A gente precisa caprichar, a gente precisa de um pouquinho mais de força assim, para pôr essa bola para dentro, sabe? Uma equipe que cria como a gente, cara, não pode lamentar não vencer um jogo desse, sabe? No primeiro tempo, talvez acho que foi o meu primeiro tempo como treinador do Londrina aqui, cara. Forte, as ideias acontecendo, a gente dominando o adversário, mas é isso, o jogo, o detalhe, as gols, e a gente vai trabalhar com capacidade nessa última bola. Foi bom, aconteceu, falei ali pros caras, né? Que a gente tem que estar em alerta. Ainda há tempo de perder 2 pontos, né? Mas daqui a duas rodadas, daqui a 15 dias, não. A gente não pode vacilar, não pode perder esses pontos, principalmente dentro de casa, né? São os detalhes que vão fazer a diferença com o acesso. A gente tem que dar ponto para isso.
Bom, tá aí a palavra do Roger. Ele também comentou sobre os 2 pontos que o Londrina perdeu em casa para o Anápolis. O Anápolis que está lutando contra o rebaixamento. Na última rodada foi 1-1. É claro, o Londrina, favorito jogando dentro de casa, acabou perdendo esses 2 pontos para o Anápolis, mas como ele disse, na próxima fase não pode perder. Ele até citou a respeito da possibilidade do Londrina contratar jogadores, que está atento ao mercado, e Londrina deve fazer mais 2 contratações até o final da janela. Quando que termina a janela de transferências? Dia 2 de setembro, próxima terça-feira. Ele citou que o Londrina está próximo de trazer um 9, né? 9 que é a especialidade do Roger, até porque ele foi 9 a carreira toda, né? Deve trazer um centroavante, deixar o time mais forte. E a gente tem os grupos, eu não sei se o Elton tem na mão para colocar aí os grupos, até para falar o seguinte, porque hoje o Londrina estaria no outro grupo, não estaria no grupo da Ponte Preta e não estaria no grupo do Guarani, né? Se a primeira fase terminasse hoje. E provavelmente isso vai acontecer. O Londrina, que a Ponte pega amanhã, deve ficar no primeiro grupo, junto com o Caxias, e a Ponte e o Guarani devem ficar no outro grupo. Aí hoje seria contra o Brusque e também contra a equipe do Náutico. Então são essas as possibilidades que eu citei agora há pouco, Batista, várias possibilidades do Marcelo Fernandes dar um descanso a mais para jogadores que são titulares e tentar ver um pouco mais desses atletas que têm entrado durante as partidas, o que ele pode utilizar na próxima fase, dar uma atenção maior, uma minutagem maior para esses jogadores, já que a Ponte amanhã, é claro, vai depender apenas do desempenho, porque a Ponte, é claro, é importante vencer dentro de casa, mas independente do resultado, amanhã é um dia para fazer testes. Batista. Quero ouvir o CH, mas antes, recado importante para você. Final de semana é churrasco no Ponto 10, pizzaria e restaurante, viu? Todos os sábados e domingos saboreie um churrasco incrível no almoço self-service premium. Deliciosas carnes nobres, grelhadas, cortes suculentos, temperados com carinho e acabamentos diferenciados. Especialidade das carnes, Estância 92. A partir das 11 da manhã até as 15 horas com self-service requintado para atender todos os paladares. Ponto 10, pizzaria e restaurante, ambiente agradável, salão climatizado, bom atendimento e preço baixo, e tem estacionamento em frente ao restaurante para sua tranquilidade. Ponto 10, pizzaria e restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, na região central de Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Bandeirantes. E aí, CH, como é que você projeta o time da Ponte para amanhã? Jogo que você vai comentar aqui na Rádio Bandeirantes, hein, CH? Bom, Batista, eu não sei o que o Marcelo vai fazer. Sinceramente, eu não sei. Tem que aguardar efetivamente o que o Marcelo vai utilizar, né? Gostaria de ver os garotos, né? Mas eu não acredito que eles sejam lançados de começo assim. Talvez um ou outro. Eu acho que os pendurados não deveriam ir para o jogo. Essa é a minha opinião. E os pendurados não deveriam nem ir para o banco. Assim, e não foi à toa que a Ponte acabou divulgando na sua comunicação que agora são 11 jogadores formados na base. É uma notícia muito legal, muito boa. E sobre a qualidade técnica deles ou não, é só colocando na arena. Uma coisa é ser bom pra caramba no sub-20, no sub-17. Outra coisa é ser regular no time principal. É completamente diferente. Intensidade de jogo, dificuldade das partidas. Então, as categorias de base, para mim, elas dão um indicativo.
A personalidade e o comando do time principal, eles são determinantes para o futuro, para o caminhar do jogador revelado em casa. Mas, de qualquer maneira, eu gosto, em termos de conceito. Falando assim de maneira genérica. Agora, tem um problema na zaga, né? O problema da zaga. Eu acho que ele não vai improvisar, mas eu improvisaria, porque eu não confio no Sérgio Rafael. Ele já deu mostras o suficiente, é um bom rapaz, trabalhador, mas ele já deu para mim mostras suficientes que não tem a mínima condição de ser atleta de um time do tamanho da Ponte Preta, né? Teve todas as oportunidades imagináveis, não é? Se vai jogar um garoto não, o Sérgio, seja quem for, boa sorte, mas o Sérgio é uma temeridade. O Simon tá suspenso. Eu poderia colocar aqui, como fiz nessa semana, na segunda-feira, mas eu falei do Arthur na quarta zaga, só que o Arthur está suspenso. Então não adianta conjecturar nesse sentido, né? E do meio campo para frente existem muitas dúvidas, né? Eu, por exemplo, não tiraria do time, acho que ele foi muito bem, né, como primeiro volante, ele que estava escondidinho no tempo do Alberto Valentim, o Rodrigo Souza. Eu não tiraria do time, não. Eu acho que ele tem que ser mantido. Como o menino, não é, que entrou na partida, o Matheus. Isso. Não, o Matheus não, o volante lá. Gustavo Teles. Isso aí. O Gustavo Teles. Então manteria Rodrigo, Gustavo Teles. Eu não sei se o Elvis vai jogar. Tomara que jogue, né? Porque não tem substituto. E a outra pergunta que eu respondi na hora do almoço, meio que em off, porque foram... Aliás, muito obrigado pelas mensagens que todo mundo carinhosamente manda pra gente, para o timaço de Carlos Batista na hora do almoço. O Gé devia ficar de fora, porque ele é cabeça quente, pode ser expulso. Mas, pelo amor de Deus, gente. Se ele não puder se controlar numa partida de final de primeira fase, ele vai se controlar quando? Então, você pode até discutir tecnicamente o Gé. Tem muita gente que critica. Eu acho que ele tem que jogar, por exemplo, né? Então é mais ou menos por aí, Batista. Eu gostaria muito de ver a garotada jogar. Mas eu não sei se de uma vez ele vai colocar 2, 3, 4 jogadores. Pode até acontecer. Eu vou ficar surpreso positivamente. É mais ou menos por aí, Batista. 17h59, intervalo. Voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. A
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, em jogo realizado em Belém do Pará, o Criciúma venceu pelo placar de 1-0 o Remo. Partida que foi realizada, portanto, em Belém do Pará, 24ª rodada da competição no estádio Mangueirão. O Remo atuou com Marcelo Rangel, Nathan Santos, depois Nicolas, Klaus, Reinaldo e Sávio, depois Jaderson, Pavani, Caio Vinícius e Diego Hernandes, depois Regis, Davó, depois Eduardo Melo, Marrone, depois Marcelinho e Pedro Rocha, a equipe portuguesa Antônio Oliveira. O Criciúma do Eduardo Batista, Alisson, Léo Maná, depois Matheus Trindade, Marcinho, Rodrigo, Luciano Castanho e Luiz Henrique, Léo Naldi, Gui Lobo, depois Jean Carlos e Jonathan Robert, Ian Souto, Nicolas, depois Thales e Diego Gonçalves, depois Borassi. Único gol do Jean Carlos a 55 minutos do segundo tempo, jogo que teve a arbitragem do mineiro Luiz Policarpo Bento. Deu Criciúma fora de casa, 1-0 para cima do Remo, Campeonato Brasileiro da Série B. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18:04, Esporte em Debate. Hoje até 19h30. E o Marcelo Chamusca está conosco, ele que é técnico do Tombense. Tombense é o adversário do Guarani. Jogo que terá transmissão na tela da Band e também no Band Play. É a rodada derradeira da primeira fase da Série C. Ô Chamusca, um abraço para você. Aqui é o Batista. Como é que vai? Tá tudo bem? Boa noite, Batista. Um prazer muito grande estar falando com você. Tem algum tempo que a gente não se fala, mas é sempre um prazer participar do programa. Verdade. Você teve uma passagem, né, positiva aqui pelo Guarani. E agora vai enfrentar o Guarani. Da sua passagem, depois você passou pela Ponte também. O que você guardou de maior recordação com a sua passagem pelo Guarani? Em 2016, eu tenho ótimas recordações do trabalho que foi realizado. Foi um trabalho que eu poderia dizer que foi autoral, né? Porque eu fui contratado um mês antes de iniciar a Série C e participei da montagem, contratação de atletas e formatação e definição de modelo de jogo. E nós conseguimos montar a equipe, treinar a equipe, performar e conseguir os objetivos e os resultados naquela temporada, né? Que foi o acesso à Série B em 2016. Fomos até a final, mas não conseguimos o título. Mas foi um trabalho que eu acredito que tenha sido um trabalho de excelência, até pela condição que nós encontramos o clube quando a gente chegou aí no Guarani em 2016. E pelo que você viveu, né, que foi altamente positivo, ou seja, o Guarani estava há 4 anos na Série C e subiu com você. Ficou um sentimento, claro que treinador roda muito, né, a vida
de treinador é uma vida de cigano. Mas ficou algum sentimento que de repente pode estar em campo nesse jogo que você tem contra a equipe do Guarani ou não? Eu tenho, assim, na minha história, eu tenho uma gratidão muito grande ao Guarani. Eu acho que a oportunidade de eu ter trabalhado num clube da grandeza da camisa do Guarani, isso foi muito importante da minha consolidação. Tanto que depois que eu saí do Guarani, eu consegui trabalhar em grandes equipes, consegui acessos, consegui títulos. Então, eu acho que o clube me deu uma oportunidade de eu ter uma visibilidade no mercado e poder crescer profissionalmente. Então, eu sou muito grato ao Guarani por isso. O Guarani é um clube que vai estar sempre na minha história como treinador. Só que eu, como treinador profissional de futebol, eu tenho que sempre que lutar pela instituição e pelo clube que eu defendo. Hoje eu defendo a Tombense e nós estamos nos preparando para fazer um bom jogo, procurar fazer o nosso melhor e buscar, como sempre, um resultado positivo, que esse é o trabalho do treinador. Pedro Piscinato, estamos entrevistando o Marcelo Chamusca, que é o treinador do Tombense. Tombense Guarani, o jogo que você vai cobrir aqui pela Rádio Bandeirantes. Boa noite, Chamusca. É um grande prazer estar falando com você aqui nos microfones da Rádio Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouco mais do seu trabalho. Você assumiu a Tombense na 13ª rodada, infelizmente não conseguiu evitar a queda, mas como você disse na resposta anterior, queria que você fizesse uma projeção para essa partida de amanhã, um clube que você já conhece, um Guarani, mesmo rebaixada. Como que a Tombense vai se comportar nessa partida de amanhã? Um grande abraço. É um prazer, Pedro, estar falando com você. Eu cheguei, como você falou bem, na 13ª rodada. Eu fui convidado pelo presidente. Eu já trabalhei aqui em 2023, então eu tenho uma relação muito boa com o presidente e com todas as pessoas que fazem parte da Tombense. Ele me convidou para essa missão, uma missão muito difícil, que eu cheguei, na verdade, faltando 6 ou 7 rodadas, se eu não me engano, para terminar a competição, com pouco tempo de trabalho para poder mudar um pouco a realidade do clube. O clube já vinha de uma sequência ruim, que era 8 jogos sem vencer, e realmente as dificuldades grandes, assim, em relação à montagem de elenco, características de jogadores, que o futebol ele tem muitas variáveis, e uma delas é quando você, às vezes, erra em um determinado planejamento, principalmente na montagem de elenco. Então, um clube, quando cai, não é apenas por um aspecto, é um somatório de aspectos. E um deles talvez tenha sido essa questão do desequilíbrio do elenco. E aí tem outras variáveis também. Só que a gente não conseguiu, a gente até conseguiu melhorar nossa performance na maioria dos jogos. Teve vários jogos que a gente teve merecimento de vencer, mas os resultados não aconteceram e, na verdade, o mundo ideal para um treinador de futebol é você conseguir alinhar performance ao resultado do jogo. E a gente não conseguiu, infelizmente, os resultados aqui. Para o jogo de amanhã, nós temos alguns jogadores em departamento médico, outros jogadores que já foram liberados, né, porque o clube já está fazendo o planejamento para a próxima temporada, mas nós estamos colocando em campo os melhores atletas dentro da melhor formação que a gente pode iniciar o jogo, e ter a certeza que dentro dos últimos jogos que nós fizemos, o time passou a ter uma melhor performance e vai ser um jogo difícil, até porque a gente quer acabar bem a competição, acabar de forma positiva, mesmo caindo, mas deixar uma imagem positiva na última rodada da competição. Vamos lá, CH, sua pergunta, o Marcelo Chamusca, entrevistado hoje aqui na entrevista do dia, CH. Poxa, Chamusca, muito bom falar com você, uma satisfação muito grande, você que deixou um trabalho e um legado na cidade de Campinas. A pergunta é a seguinte, o Guarani tentou, através da sua diretoria, com a diretoria do Tombense, mudar esse jogo de amanhã para um outro local. O Guarani não teve êxito. Você sabe por que, efetivamente, a diretoria do Tombense não aceitou a mudança do jogo? Porque você conhece muito bem, há uma dificuldade muito grande em termos de logística
para se jogar em Tombos. Grande abraço para você, boa noite. CH, é um prazer grande estar falando mais uma vez com você, é uma satisfação também. Eu conheço bem a logística daqui, porque eu trabalhei em 23, fiz o Campeonato Mineiro, fiz Copa do Brasil e fiz uma parte da Série B. Depois eu fui para o Botafogo de Ribeirão Preto. Então eu conheço bem, realmente é muito difícil. Aqui a gente está a 350 km do aeroporto, que a nossa base, na verdade, é o aeroporto do Rio de Janeiro, o Galeão. A gente nem voa por Belo Horizonte. E, às vezes, em uma situação ou outra muito esporádica, você consegue um voo para Juiz de Fora. Mas, mesmo assim, você ainda tem uma parte terrestre que você tem que fazer de ônibus. Então, realmente, a logística aqui é bem complicada e todos os clubes que vêm aqui reclamam em relação a essa questão. Imagine quem trabalha no Tombense, que tem que fazer praticamente a cada 2 semanas essa logística para chegar no aeroporto. Mas isso faz parte, e uma das dificuldades que a gente tem aqui é a questão da geografia do clube. Mas o clube já está adaptado e procura investir nessa questão da logística. Em relação a essa questão da mudança do jogo, o presidente conversou comigo na semana passada que havia essa possibilidade, mas foi uma decisão estritamente do presidente e da diretoria do clube. Não sei te falar porque isso aconteceu, mas ele decidiu, acho até que foi uma questão mais voltada à fidelidade que ele tem aqui ao torcedor de Tombos. A gente tem um estádio muito bem estruturado, um dos melhores gramados da Série C é aqui o de Tombos, e a receptividade dos adversários aqui é sempre a melhor possível. Foi feita uma reforma no estádio, está tudo muito bem organizado. E ele tem uma fidelidade muito grande. O clube sempre foi aqui. Teve algum momento que fez alguns jogos em Muriaé, por causa da reforma do estádio, para poder jogar e aumentar a capacidade. Mas eu acredito que a decisão do presidente tenha sido em relação a essa questão da fidelidade do torcedor que acompanhou o clube durante toda a temporada, e ele achou mais coerente manter o jogo aqui em Tombos. Breno Beretta, a sua pergunta ao Marcelo Chamusco, nosso convidado de hoje. Marcelo, primeiro é um prazer falar com você, eu gosto muito do seu trabalho, Marcelo. Aliás, você é o primeiro treinador a conquistar acessos em todas as divisões do brasileiro, né? Conquistou com o Salgueiro para a Série C em 2013, depois com o Guarani aqui em 2016 para a Série B, depois com o Ceará para a Série A do Brasileiro, até aquele trabalho do Botafogo que subiu em 2021, foi você que fez boa parte desse trabalho. Até em cima disso, eu gostaria que você falasse o seguinte: já existe um planejamento, você citou, né, pensando no ano que vem, mas esse planejamento passa pelo seu trabalho, seu contrato para o ano que vem, pensando em subir na Série D do Brasileiro? E mais uma pergunta que eu faço para todos os treinadores adversários dos times de Campinas que passam por aqui. Qual que é a folha salarial do Tombense hoje? Gira em torno de quanto? Bom, Bruno, é um prazer estar falando com você. Em relação à primeira pergunta que você fez, você fez 2 perguntas, me repita aí que eu estou com a memória meio ruim. A primeira é sobre se já existe um planejamento para você ficar o ano que vem, dirigir o time na Série B. Não, na verdade, quando eu cheguei aqui, eu fiz um acordo com o presidente que eu iria fazer 45 dias apenas, que eram os jogos que faltavam da Série C e a missão era salvar. E o que acabou não se concretizando. O clube agora está no processo de, primeiro, fazer um planejamento em relação à parte orçamentária. Que você sabe que quando um clube cai de divisão, principalmente da Série C para a Série D, a questão orçamentária tem um peso muito grande. O clube aqui é um clube muito bem estruturado, com um CT de qualidade, inclusive o nosso CT tem 2 academias, o estádio é muito bom, uma estrutura muito boa, campo bom para jogar, salários aqui são em dias, o clube dá toda a condição de moradia para todos os jogadores, inclusive comissão técnica. Então, é um clube muito enxuto, é um clube organizado, é um clube que funciona no dia a dia. E a dificuldade que nós temos maior aqui é a logística. Só que, como o clube está nesse processo ainda de definição em relação à parte orçamentária, por enquanto nós não conversamos. Pode até acontecer em uma conversa futura
a nossa permanência para uma sequência de trabalho, uma reformulação, porque o Tombense é um clube que tem muito potencial para voltar à Série C e quem sabe até voltar à Série B, porque a gente tem uma estrutura muito boa para isso aqui. Tá? A segunda pergunta agora. A segunda em relação à folha salarial gira em torno de quanto hoje do time na Série B? Série C? Isso aí eu não vou saber te falar. Eu não vou falar porque eu não tenho precisão. Então eu não tenho como te falar isso não. Mas não acredito que esteja na primeira página aí não. Valeu, Chamusca, um abraço, muito obrigado pela sua participação. Foi um grande prazer ouvi-lo, Marcelo Chamusca, grande abraço. Obrigado você, Carlos Batista, a todos aí da mesa, sempre um prazer participar do programa. Um bom final de semana e que Deus abençoe a todos vocês aí. Amém, a você também, muito obrigado. Tá aí o Marcelo Chamusca na entrevista do dia. O ranking do Trata Brasil confirma: Campinas é líder em saneamento entre todas as cidades brasileiras e com nota 10 em todos os quesitos. Sanasa. Oi, bebê. Então, só agradecendo o Gabriel Ferrari, né, que é o assessor de imprensa do Marcelo Chamusca. Quando eu chamei ele, prontamente já armou a entrevista. E o Gabriel acabou de ter um filho, viu, Batista? Acabou de ter um menino, então muita saúde para o filho do Gabriel. Nossa, eu não sabia disso. Gabriel Ferrari já é papai? Mas ele é muito jovem. Já é papai. Muito veja jovem. Veja só, né, Batista? É. Parabéns. Tá tendo trabalho, né? Sim, tá trabalhando muito. Parabéns ao Gabriel Ferrari, grande cara, viu? Um profissional da mais alta qualidade. Não sabia, parabéns. Bem, é o seguinte, 18 e 19, vamos conferir as informações do Guarani Bugre, que vai enfrentar essa parada, jogo difícil demais. Você viu aí o Marcelo Chamusca, né? Não vai dar moleza, não. Gratidão pelo Guarani, né? Subiu, deu oportunidade, mas é lenha. Com bola rolando, ele pretende fazer o jogo da vida dele. Mas antes, você já ouviu falar no Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado, viu? Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Pedro Piscinato, informações, time do Guarani que pega o Tombense em Pedrão. O time do Guarani chegou a Tombos hoje no período da tarde, treinou hoje pela manhã ainda em Juiz de Fora e após o almoço se dirigiu até a cidade de Tombos, local da partida de amanhã.
E ontem pela manhã o Diego Torres concedeu entrevista coletiva antes do treinamento, o último treinamento que o Bugre realizou na cidade de Campinas, e o camisa 10 do Guarani, que vive um grande momento, nas últimas 3 partidas marcou 2 gols importantes que ajudaram o Guarani a seguir vivo nessa luta pelo acesso, e o Diego Torres faz uma projeção para essa partida de amanhã diante da Tombense e cita o jogo, que esse jogo de amanhã é como se fosse uma final para o Guarani. Vai ser um jogo muito difícil, muito. A gente ainda não conseguiu nada, tem que fazer um passo gigantesco e nada, é nossa obrigação classificar, né? Assim que, acho que já passamos por um processo mais difícil ainda, mas esse último passo, se a gente não empieza no chão e jogar como na final, não vai dar certo. Então, acho que o professor Matheus já falou durante essa semana, esses dias, para ir bem focado, porque obviamente que os outros times vão dar um incentivo neles, assim que vai ser ainda mais difícil. E nessa resposta o Diego Torres cita um certo incentivo. Em outros momentos da coletiva ele também falou sobre esse incentivo aí que o time da Tombense vai receber, e aí ele foi perguntado o que ele pensa sobre esse incentivo, a famosa mala branca. A gente tem que pensar em nós mesmos. É óbvio que os caras vão ter incentivo, mas para nós não tem que mudar nada. Nosso objetivo é nossa classificação, a gente depende de si mesmo. Então, hoje tem mais um dia de treino aqui em Campinas, focar em fazer um treino muito bom, porque depois a gente tem um viagem longe, né? Para eles vai ser bom no sentido que se ganhar, vão pegar um dinheiro bom, né? Mas para a gente não, para a gente o jogo da nossa vida é mais que na final, e a gente acha que vai encarar esse jogo tão decisivo assim, desse jeito. Então essa daí foram as palavras do Diego Torres, camisa 10, argentino do Guarani, ele que deve ser titular absoluto no time do Matheus Costa. Porém, o Matheus Costa perde outros 2 jogadores titulares por suspensão. O Cicinho e também o Isaac receberam o 3º cartão amarelo na partida de segunda-feira, na vitória do Guarani diante do Confiança, portanto são desfalques confirmados. E além deles, o Caio Melo também, que ainda se recupera de uma lesão muscular que ele teve na coxa lá na partida contra o ABC, também é um desfalque confirmado. Com esses desfalques, o Guarani, um provável Guarani que deve ir a campo amanhã diante da Tombense, tem Dalberson no gol, Lucas Justin na lateral direita substituindo Cicinho, Alan Santos e Rafael, e na lateral esquerda o Emerson voltando de suspensão. No meio-campo o Kelvin, e aí no lugar do Isaac deve jogar o Cadi. O Giovani também disputa a posição com o Cadi, porém o Cadi é o principal nome que deve assumir a titularidade no meio-campo do Guarani. E mais à frente, armando o time, o Diego Torres. E lá na frente, no sistema ofensivo do Guarani, sem novidades. Cauã Jesus de um lado, Mirandinha do outro, e lá na frente, Bruno Santos como centroavante. Eu vou passar aqui agora a lista de jogadores pendurados do Guarani. Jogadores que têm 2 cartões amarelos, caso recebam o 3º na partida de amanhã, em uma eventual partida de primeira fase do quadrangular final, são desfalques para o Matheus Costa. Porém, se esses jogadores passarem ilesos na partida de amanhã, esses cartões aí são zerados e esses jogadores ficam limpos aí, podemos dizer assim, para a segunda fase. Esses jogadores são o Andrei, Rafael, Lucas Rafael, o Diogo Silva, o Kelvin, o Luiz Miguel e o Mirandinha. Então, em 7 nomes, 7 jogadores do Guarani, que 3 são titulares, o Rafael, o Kelvin e também o Mirandinha. Mais uma vez, vale lembrar uma partida muito importante para o Guarani, um grande desafio para o técnico Matheus Costa, que desde que chegou está invicto. Ele fez 4 partidas, empatou uma, justamente a estreia no Derby 210, e as outras 3 conseguiu vencer, vem de 3 vitórias consecutivas, e amanhã vai em busca de mais um triunfo aí para o Guarani se consolidar no G8 desta Série C e, é claro, avançar ao quadrangular final. Lembrando, essa partida amanhã tem transmissão na tela da Band. Batista? Sim, 5 da tarde, coladinho no Sauditão. A Band transmite o jogo do Campeonato da Arábia Saudita, que termina exatamente às 5 da tarde. E coladinho, nós vamos entrar com o jogo Tombense e Guarani.
e também a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: a ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todas as etapas da obra, em todos os processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com.com e saiba mais. Cortag, 30 anos. Com você construindo o mundo. Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite. Um grande abraço a você também, um abraço pros amigos do nosso Esporte em Debate. Vou dar uma passeadinha rápida aqui pelo adiantado da hora no nosso Fala Galera de hoje. Vai para a tela com a Ponte já classificada. Você levaria a campo força máxima ou levaria uma equipe alternativa? Existe favorito para essa partida? Bom, eu não levaria os jogadores que estão pendurados, então já teria aí uma espécie de time misto. E tiraria alguns jogadores também que o CK, por exemplo, estiver indicando que estão em fase crítica aí de risco de contusão. E levaria o maior número de garotos possível. Portanto, objetivamente e não prolixamente, eu faria um time misto. E não tem favorito o jogo, é muito igual e tá com cara, cheiro, textura e cor de empate. E agora o Fala Galera do Guarani Futebol Clube. Com o Tombense já rebaixado, você considera o Guarani favorito para a partida de amanhã? Claro que sim. Favorito absoluto. Absoluto. Ah, mas vai ter mala, não sei o quê. Então, o time do Catar vai ser hexacampeão do mundo nas próximas 6 Copas. Dinheiro é legal? É legal. Agora, se o dinheiro resolvesse tudo, era só ter dado um bicho extra e o Tombense não teria caído. Portanto, tendo bicho ou não, e também para arrumar dinheiro nessa Série C, hein? Tem muita gente que não está conseguindo pagar salário para o seu próprio elenco. Agora vai arrumar prêmio extra. Alguma coisinha vai ter aí, né? Uma asinha de frango, um pastelzinho de palmito, alguma coisinha vai rolar. Mas o Guarani, jogando o que vem jogando e o que pode e o que sabe, é favorito sim para ganhar o jogo. Batistão. 18h30. O ranking do Trata Brasil confirma: Campinas é líder em saneamento entre todas as cidades brasileiras e com nota 10 em todos os quesitos. Sanasa. Bandeirantes. E aí, CH, como é que você projeta esse time do Guarani que amanhã vai enfrentar o Tombense, agora já com a certeza de que não terá o Caio Melo? Não viajou, portanto não tem possibilidade de jogar. Na lateral direita tudo certo, tudo ok. Lucas Justen é o escolhido, né, para substituir o Cicinho. Resta saber como é que será montado esse meio-campo em CH. Antes eu quero mandar um agradecimento e um abraço ao Roberto Constantino, que está retornando da longínqua
Catanduva, passando por São Carlos, Batista, ouvindo a Bandeirantes no carro com um som cristalino. Um abraço para ele, e ele já adiantou, não é, o seu palpite. Ele gosta muito do Chamusca, só que amanhã, segundo o Constantino, Roberto Constantino, grande fera, nosso amigo, o Guarani vai chamuscar o Chamusca. Dito isso, eu quero dizer o seguinte, só tem uma dúvida aí, né? Uma dúvida no meio campo para quem vai substituir o Isaac. Caio Melo tá fora, eu poria no jogo o Giva. Sem inventar, não mexe nas outras posições, põe o Cadi e avança o Kelvin. Não, eu não faria isso. O que o treinador vai fazer, momentos antes da partida, nós vamos saber. Mas eu não faria isso, de jeito nenhum. Põe o Giva lá, se não der certo, daí vê como é que o jogo vai transcorrer e muda a estratégia. Agora, o Justin não é o Cicinho, evidentemente que não é, mas tem tudo para dar conta. Não deve ser um problema. Ele deve jogar um pouquinho mais comedido, um pouquinho mais marcando do que apoiando, e o lado esquerdo com o Emerson deve ser mais ofensivo. Na frente eu não mudaria, continuaria com o Dentinho fora do time para entrar no segundo tempo. Defesa é isso mesmo, não tem nenhum tipo de segredo, e não dá nesse jogo pela necessidade para poupar ninguém. Então eu levaria todo mundo, independente da história dos pendurados com 2 cartões amarelos. Cabe ao Matheus ter uma conversa tete a tete, na cara, no cantão com os jogadores e avisar, nós precisamos ganhar o jogo, mas precisamos tomar cuidado com reclamação, com ficar falando com a arbitragem, porque a gente não sabe o que vem para o outro lado, a gente não sabe. Vai vir um time aguerrido, bem dirigido, tudo certo. Só que o Tombense é inferior ao Guarani tecnicamente. Essa é a verdade. Então, se o Guarani jogar futebol, Batista, pode acontecer o que for, que o Guarani passa e vence o jogo. Agora, essa história do cartão e da preocupação, ela é pertinente. Então, cabe ao comandante conversar bem com os jogadores pendurados, Batista. Agora, Tigrão, gostaria de ouvi-lo também. O ouvinte, agora há pouco, deu aí uma solução que eu gostaria de ouvi-lo. O que o ouvinte disse é o seguinte: a solução está em, não tendo o Isaac, recuar o Angesus para fazer esse trabalho e colocar o Dentinho no time. Dentinho, que é banco, está entrando aí em pedaços do segundo tempo, mas é um jogador extremamente ofensivo. Então, ao invés de entrar lá, né, respeitando o adversário, porque não sei o que lá e tal, entra com o time, vai para cima, vai para dentro dos caras, faz 1, 2, 3, 4 gols e consolida, portanto, não só o resultado e a classificação, mas também já projeta um time ofensivo para o quadrangular. O que você acha aí dessa ideia, hein, Tigrão? Não é ruim não, mas é uma função que o jogador ainda não executou. Eu acho que o Cauã Jesus não tem essa característica. Já o Giva, ele tem uma característica de volante e dá fluência no jogo e dá liberdade também para o Diego Torres chegar mais à frente. Eu só espero que o time do Guarani, eu acho que ele está muito bem preparado, emocionalmente, psicologicamente, né? Eu só espero que ele não esteja com essas ideias na cabeça. Tem que fazer 3 ou 4, não tem essa, é nós, porque daí costuma dar errado, né? Espero que o Guarani não esteja pensando assim. Não é ruim, não, mas vai mexer em mais uma posição. Esse menino tá bem do meio campo para frente, tá chegando, tá chutando. Ele é um atacante. Se você tira o Cauã Jesus da meia ofensiva e põe, por exemplo, o Dentinho que ele sugeriu, não sei, rapaz, se você enche demais de atacante, porque o Cauã também é atacante, e se você não deixa o meio-campo mal preenchido. Não é má, a sugestão dele não é ruim, não, e pode até acontecer durante o jogo, pode, mas eu começaria mutilando o mínimo possível a estrutura tática da equipe. Por isso que a minha opção seria
com as ausências já confirmadas aí do Caio Melo e do Isaac, que a gente já sabia desde o último jogo, porque é suspensão por terceiro cartão amarelo, eu, sinceramente, começaria com o Giovani. Começaria com o Giovani para não mexer com o Kelvin também. Liberdade para o Diego Torres flutuar dos dois lados, para chegar à frente, para virar, às vezes, um quarto atacante. Então tá bem ofensivo. Não precisa tanta coisa assim. Porque, às vezes, o excesso de flechas e a falta de arcos faz com que a coisa fique desequilibrada. E no futebol, talvez o fator mais importante de um time de futebol é um negócio chamado equilíbrio. 18h37. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada, e aí é só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil lá pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Giani, da nossa família para a sua família.
Quer saber o que é tabu? É ignorar sua saúde íntima. A Prime Man cuida de você com tratamentos de harmonização íntima masculina, aumento, engrossamento e estética íntima com responsabilidade técnica. O resultado? Mais autoestima, mais prazer, mais respeito por si mesmo. Agende agora no WhatsApp 19 99787 7603. Eu repito, 19 99787 7603. Prime Man, o novo homem se cuida. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolis. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Primeiro para destacar a Copa do Brasil, quartas de final, jogos de ida ontem em Salvador. O Bahia, com um gol no finalzinho, derrotou o Fluminense pelo placar de 1-0. Os jogos da volta acontecerão nos dias 10 e 11 de setembro. No dia 10 tem justamente o jogo da volta entre Fluminense e Bahia. Já no dia 11, uma quinta-feira, tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, Corinthians e Atlético Paranaense, Botafogo e Vasco. Campeonato Brasileiro Brasileirão, 22ª rodada, amanhã 4 da tarde, tem Ceará e Juventude. 6h30, Botafogo e Red Bull Bragantino. 9 da noite tem Cruzeiro e São Paulo. Já no domingo, 4 da tarde, Flamengo e Grêmio, Santos e Fluminense. 6h30 tem o Derby Paulistano, Corinthians e Palmeiras. No mesmo horário, Mirassol e Bahia, além de Vitória e Atlético Mineiro. 8h30, Inter e Fortaleza, Sport e Vasco. E na segunda-feira, a partida entre Grêmio e Mirassol. São estes os jogos, portanto, aliás, Grêmio e Mirassol, este jogo acontecerá só em setembro. Então, os jogos que fecham esta rodada, porque na semana que vem a seleção brasileira entra em campo para os 2 últimos jogos das eliminatórias e o campeonato retorna só depois de alguns dias. Amanhã é dia da última rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, com os times de Campinas em campo. 5 da tarde, Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e Londrina. No mesmo horário, em Tombos, tem Tombense e Guarani. Amanhã também, Ipiranga e Figueirense, Anápolis e Botafogo da Paraíba, Floresta e São Bernardo, Maringá e Caxias, Confiança e Retrô, Náutico e Ituano, ABC e Itabaiana, Brusque e CSA. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Série B também no seu segundo turno, com jogos importantes nesta competição. Ontem, pela 24ª rodada, fora de casa, o Criciúma venceu o Remo pelo placar de 1-0 e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro. Hoje, 7 da noite, tem Operário e Coritiba. Para fechar, Copa Paulista e Série D. Começando com a Série D do Campeonato Brasileiro. Jogos de ida das quartas de final. É a última fase. Quem passar destes duelos, os times garantem o acesso à Série C do próximo ano. Amanhã, 4 da tarde, Maranhão e Asa de Arapiraca, Goiatuba e Inter de Limeira. 7 da noite, Santa Cruz e América de Natal. E no domingo, 3 da tarde, tem Cianorte e Barra. E pela Copa Paulista de Futebol, jogos de volta das oitavas de final da competição. Jogos de volta, portanto, que serão realizados hoje e também no sábado e domingo. Hoje, 7 da noite, tem União São João e Noroeste. O primeiro jogo foi 1-0 para o Noroeste. Amanhã, às 3 da tarde, Santista e Oeste. O primeiro jogo foi 1-0 para Santista. Amanhã, 4 da tarde, São José e São Bento. O primeiro jogo foi 1-1. Amanhã também, 4 da tarde, Grêmio Prudente e São Caetano, primeiro jogo 0-0. Amanhã, 18 horas, tem 15 de Piracicaba e Araçatuba, primeiro jogo foi 1-0 por Araçatuba. Domingo, 10 horas, Monte Azul e Francana, primeiro jogo foi 1-1. No domingo também, estádio Moisés Lucarelli, tem Primavera e Paulista de Jundiaí, primeiro jogo foi 1-0 pro Paulista. E na terça-feira, 8 da noite, tem Comercial de Ribeirão e Inter de Limeira, primeiro jogo foi 1-0 para Inter. Os classificados avançam às quartas de final da Copa Paulista. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados.
requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em debate, na Bandeirantes. 18h46. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite da gente? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Então, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas, viu? É isso aí. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação saudável, uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal e tem combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18h48. Boa tarde, Batista. Tudo bem? Sim, tudo bem, tudo band. É verdade a informação que está circulando nas redes sociais de que o Guarani pode sofrer falência por não pagamento da RJ. Leonardo Duarte, da Vila Boa Vista. Leonardo, um abraço para você, muito obrigado aí pela sua participação. Olha, o Guarani realmente recebeu um comunicado que tem um prazo até o dia 8 de setembro próximo para comprovar a sua situação fiscal junto à União e ao município de Campinas, após a manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que indicou um crescimento da dívida fiscal na ordem de 215,2 milhões. A decisão é do juiz doutor Felipe Crinsani, da 7ª Vara Civil de Campinas, e a notícia, né, foi divulgada pela Vara na última quinta-feira, dia 28. Hoje é sexta, né? 29, então ontem. A nota aponta a necessidade de comprovação da regularidade fiscal como condição essencial para a manutenção da recuperação judicial. O clube, no entanto, acredita que a determinação será revertida nas instâncias superiores. Parte do montante, esses 215 milhões, que eu citei aqui, apontado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, corresponde a tributos recolhidos e não repassados de uma infração recebida em 2016 e que perdeu o prazo para recorrer. A situação que pode configurar a apropriação indébita tributária quando valores descontados de funcionários ou terceiros deixam
de ser encaminhado para o governo federal e, portanto, né, apropriação indébita dos valores. Mas, de qualquer maneira, Guarani tem aí até o dia 8 de setembro, caso não consiga reverter ou ampliar esse prazo. Então, essa história alarmante de que o Guarani vai à falência não pode ser colocada dessa maneira. Porque o juiz determinou um prazo. Existe o prazo. O Guarani pode recorrer e ampliar esse prazo e, desta maneira, empurrar esse negócio para mais adiante. Ou, então, apresentar aí as certidões e comprovar que está tudo certo com a RJ. Então, neste momento, não dá para colocar dessa maneira que você está colocando, né? Que está sendo comentado aí nas redes sociais, como uma situação alarmante. O Guarani vai falir. Parece que não tem nenhuma condição, que já atingiu a última instância e não tem o que fazer. Então não é bem assim, tá bom? Ouvinte no ar. Fala, Batistão e amigos da Band. Acredito que o ideal seja a Ponte Preta entrar com o time misto, para o próprio treinador, que acabou de chegar, conhecer um pouco o elenco e ver com quem que ele pode contar nessa reta final de campeonato. Beleza? Um abraço a todos. Marco. Ô, Marco, um abraço, muito obrigado. Mais um. Mensagens de texto. Ouvinte participando. Vamos ver aqui o que o nosso ouvinte está dizendo. Diz aqui o ouvinte: boa tarde, Batista, me perdoa a correção, mas eu estou assistindo você pelo YouTube e eu noto que você, ao usar o microfone, às vezes se afasta muito do microfone e o som abaixa muito e às vezes você fala muito perto e o som fica muito alto. E aí eu tenho que ficar no controle, abaixando e aumentando o volume. Celso Campinas. Ô Celso, eu realmente tenho esse hábito, né, de me movimentar, mas prometo para você que vou providenciar aqui uma correção. E esse é um hábito de quem trabalha em televisão. Televisão, um microfone é de lapela, não é um microfone como esse, microfone de bastão. Quem está nos assistindo no YouTube está vendo o microfone. Na televisão é um microfone que gruda na lapela da camisa. Camisa, blusa, enfim. Por isso que chama microfone de lapela. É um microfone bem pequenininho, parece um mosquito e gruda na lapela. Aquilo dá liberdade. Qualquer movimento de cabeça para lá, para cá, ou no caso, eu que apresento em pé, me movimento pelo cenário, não corre esse risco de aumentar ou diminuir. O microfone da rádio já tem esse problema, né? Você não pode se afastar dele porque ele é direcional. Então, muito obrigado, nada a desculpar, né? Você fez muito bem em demonstrar aí a sua insatisfação. E aí eu vou procurar aqui... Isso aí? Eu vou... O hábito é muito difícil. Aliás, hábito é difícil de mudar. Quando o cara pega, até tem uma expressão, né? Que o uso do cachimbo entorta a boca. Então, para tirar um hábito é um negócio extremamente difícil. Mas eu vou procurar me policiar. Isso aí é culpa do PP. Por quê? Eu avisei. Eu combinei com o PP a questão de botar um pouquinho, porque às vezes você fica muito estático. Para ele colocar um pouquinho só de pó de mico na tua cadeira. E o PP exagerou na dose. E para quem tá me vendo no YouTube, Batista fica assim, ó. Culpa do PP. Olha, tá vendo aí, PP?
Não é verdade. Falei pra você, bota pouco pó de mico, o nego já tá velhinho, ele vai sentir demais. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$ 350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$ 100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h59, já o sorteio, tá? Você que nos acompanha, dá tempo ainda de participar, tem mais um tempinho e você vai concorrer aos prêmios do programa de hoje. 4 ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Entre no canal de vídeos, lá tem... O canal de vídeos é no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link. Clique no link, vai aparecer um formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Repito, 4 ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Tem uma outra maneira também de concorrer, que é pelo site www.radiobandeirantescampinas.com.br. Vá até promoções e aí preencha o formulário. Tanto faz, tá? Entrando pelo YouTube ou então pelo site, você pode participar, que vai tudo para o mesmo sorteio eletrônico, tá bom? E o ganhador terá até o dia 3 de setembro para retirar os presentes aqui na emissora. Na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos, aqui no alto do Jardim São Gabriel. É justamente aqui onde tem esse monte de antena, bem na saída aqui em direção a Valinhos. É a sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você, chegando na recepção, diga que veio retirar os presentes que ganhou da Rádio Bandeirantes. Horários
das 9 até a 1 e das 14h30 até as 17h30. Participe e boa sorte para você. Olha, se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos narrando futebol, é que jogo bom se ganha no preparo. Não adianta só ter talento, tem que treinar, cuidar do físico, da cabeça e da saúde íntima também. E é nessa hora que o homem que quer continuar jogando bonito precisa conhecer a Prime Man, uma clínica completa especializada em saúde e estética íntima masculina. Eles tratam ejaculação precoce, reposição hormonal, aumentam a performance e ainda fazem harmonização íntima, como engrossamento e aumento peniano. Tudo com tecnologia de ponta e discrição total. Vou repetir, discrição total. É como um centro de excelência, tá? Você entra lá preocupado e sai confiante, pronto para meter aquele golaço na cama e na vida. Nada de jogar no sacrifício, nada de fingir que tá tudo bem. O craque se cuida, o craque se prepara. Então anota aí, 19, que é o código de área, e o número 99787-7603. Repetindo, 99787-7603. Anote o telefone, anote o WhatsApp e mande agora uma mensagem de WhatsApp que o pessoal de atendimento vai entrar em contato com você. 99787-7603. Clínica Prime Man. Prime Man, onde o homem vira o jogo. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar. Mensagem de texto. Ouvinte mandando pra cá. Boa noite. Base é importante, mas Ponte e o técnico não estão sendo bonzinhos ou ousados de colocar esses meninos. A verdade é que não tem jeito. Falta de opção por gente saindo e também o transfer ban. Abraços, Clefor. Diz aqui o ouvinte, boa tarde, jovens. Seu Carlos Batista, o Eberlin vai falar hoje da repercussão negativa da fala do cidadão que a Ponte está passando fome. Diego Leão, nada de jogar. Sérgio Rafael, até quando? Pergunta ao repórter quem é o camisa 10 da base e o 6. Carlos Jardim do Lago. Nossa, quantas perguntas. Começar pelo fim. E aí, Breno Beretta, tem conhecimento quem é o 10 da base? Deve ser do sub-20, né? E o 6, o ouvinte Carlos do Jardim do Lago está querendo saber. Eu já vou responder em alguns instantes sobre quem é o 10 e quem é o 6 atualmente, Batista. Perfeito, então vamos aguardar um pouquinho mais. O Eberlin não se manifestou, né? E a assessoria de imprensa também não se manifestou sobre a primeira pergunta que o ouvinte fez. Diego Leão está no sub-20, vai continuar no sub-20, não foi puxado para o time de cima. E o Sérgio Rafael é a única opção para o jogo contra o Londrina. Pois não, bebê? Sobre o vídeo que a gente divulgou ontem aqui, né, da Jovem Pan News lá de Alagoas, né, sobre tudo que foi falado lá, eu até conversei com a doutora Thalita Garcês, que é a advogada da Ponte Preta. Ela disse que conversaria com a diretoria
para ver se eles vão tomar alguma providência em conjunto, né? E depois vão passar para a gente. Ô Batista, mas a gente fez contato também com o Paulo Santana, assessor de imprensa da Ponte Preta, e ele falou que a Ponte Preta não vai se pronunciar formalmente sobre esse caso. Isso é definitivo? Foi o primeiro contato, né? Ontem, assim que saiu as notícias, eu, juntamente com o Vinícius Abarca, nós fizemos contato com o Paulo Santana e essa foi a resposta, que a Ponte Preta não iria se pronunciar oficialmente sobre o caso, até porque as palavras usadas, assim como o Tigrão, o CH disse também, não condizem com o jornalista de responsabilidade. E sobre o camisa 10, no Brasileirão Sub-20 é o Nicolas, da Ponte Preta. Ele que foi integrado no elenco profissional, estava naquela foto que o Breno chamou durante o boletim dele da Ponte Preta. O camisa 10 desse time, pelo menos na última partida, foi o Nicolas. Batista. E o campeonato já terminou? Não tenho essa informação. Vou a Ponte apurar. disputou a Série B, a segunda divisão nacional Sub-20. O ranking do Trata Brasil confirma: Campinas é líder em saneamento entre todas as cidades brasileiras e com nota 10 em todos os quesitos. Sanasa. Boa noite, Batista. No caso do Guarani subir o degrau da classificação, poderá haver algum reforço como elemento surpresa? Sérgio do Swiss Park. Não acredito. A janela fecha dia 2. Que dia que é dia 2? Terça-feira. E aí? Dá tempo? O jogo é amanhã. Se o Guarani subir, o Guarani teria domingo, segunda e terça para inscrever um novo jogador. Quer dizer, em tese, se tiver alguém apalavrado, alguém que já esteja aí sendo monitorado, em tese dá tempo. Mas, se sair a caça, a procura de algum jogador, depois que confirmar a classificação, aí realmente fica muito difícil. Teria que ser num tempo recorde, já que a janela fecha no dia 2 de setembro. Alguém chamou? Breno. Ô, Batista. Oi. Eu chamei pelo seguinte, né? Tem muita gente mandando mensagem nesses últimos dias, depois que eu conversei com o Eberlin aqui no ar, né? E que ele disse que ninguém nunca tinha ido lá, ver as contas da ponte, tudo. Essa semana eu fui, eu me reuni tanto com ele quanto com a doutora Thalita Garcês, só que a gente não gravou uma entrevista. O que estava combinado? De eu ir até lá, deles me mostrarem várias situações, tudo que foi feito e tudo que foi recebido desde 2022, quando o Eberlin assumiu a Ponte Preta, para daí sim eu poder anotar tudo. Recebi também alguns papéis deles. É claro, não é nada diferente do que mostra em balanço patrimonial, do que a gente possa pesquisar em processo da internet. Não tem nada misterioso. É apenas um balanço geral de como eles pegaram a Ponte Preta e de tudo que a Ponte recebeu até hoje. Para daí sim eu poder analisar tudo, fazer os questionamentos e fazer uma boa entrevista, tanto com o presidente Marco Antônio Eberlin, que me recebeu no estádio Moisés Lucarelli, quanto com a doutora Thalita Garcês, que é a advogada da Ponte Preta. Então, depois de eu examinar tudo, ler tudo, nos próximos dias eu vou gravar uma entrevista, tanto com ele, quanto com a doutora Thalita, Batista. Ô, Batista. Oi. E só uma correção, eu passei aqui que era o jogador da Ponte Preta que havia sido 10, o Nicolas. Porém, ele foi o 10 no Campeonato Brasileiro Sub-20, que aconteceu no primeiro semestre. Inclusive, já terminou esse campeonato. O Palmeiras foi campeão, vencendo o Red Bull esta semana. O primeiro jogo foi 1-1, depois 0-0. O Palmeiras venceu o Red Bull nos pênaltis. Esse é do Brasileirão Sub-20. O Campeonato Paulista Sub-20 que está acontecendo nesse momento, o camisa 10 é o Pedrinho. Pedrinho ele foi relacionado na última partida diante do CSA e também será relacionado, ele acabou aqui postando nas redes sociais uma arte ali, vai ser relacionado para a partida de amanhã diante do Londrina.
E o Edson também postou nas suas redes sociais uma foto, Edson o zagueiro, uma foto e falando e colocando o jogo Ponte e Londrina. Não sei se indica uma possível titularidade neste jogo ou porque ele vai ser relacionado. Geralmente quando os jogadores postam assim é porque pelo menos está relacionado, né? Relacionado, né? Sim. Um abraço para o eterno presidente da SEC, Wagner Ferreira, mandou aqui uma nota. Segunda rodada da Copa Imprensa IGA da SEC. Neste domingo, na Ponte Preta, Paineiras, 9 da manhã, Rádio Central versus Diário Campineiro. 10 horas, EPTV versus Rádio Grigo. Arbitragem Torrinha. Agradecimentos à diretoria da Ponte, Marca Berlim, Nenê Tonholo e à administração das Paineiras, Ricardo, pela liberação do local e funcionamento do bar, que ninguém é de ferro. Finaliza a nota do Wagner Ferreira. Ô, bebê, e o nosso time vai jogar quando aí na Copa Imprensa? Primeiro jogo foi bem, meteu 9. E o segundo jogo quando será? Segundo jogo será semana que vem, Batista, contra a Tati Record TV. O jogo está marcado para as 10 horas da manhã, também lá no Paineiras. Expectativa que a gente possa fazer uma primeira fase 100%. Se classificam, são 8 times, se classificam os 4 primeiros, jogam primeiro contra o quarto, partida única, segundo contra o terceiro. E depois, final e disputa de terceiro lugar. Campeonato vai até o fim do ano. Ô Batista, eu queria mandar um recado rapidinho pro Pedrinho, um colega meu lá da Tati. Ele montou o time da TV Tati para a Copa Imprensa. Então no próximo domingo a gente se encontra, hein, Pedrinho? Olha o desafio, hein? Se quiser apostar por fora, eu e você, hein? Nossa, que potência! Vamos aos temas do dia. Tema 1. Cuca não é mais o treinador do Atlético Mineiro. Técnico foi comunicado da demissão na manhã desta sexta-feira na cidade do Galo. A decisão da diretoria, no entanto, havia sido tomada na quinta, um dia após a derrota por 2-0 para o Cruzeiro na Arena MRV. Pauta 2. 2 semanas após passar por cirurgia de hérnia inguinal, o atacante Yuri Alberto avança em recuperação e já faz trabalhos parciais com o restante do elenco do Corinthians. Camisa 9 está na etapa de transição para o campo e deixa o Timão esperançoso em contar com ele no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, dia 10 de setembro, na Neoquímica Arena. Pauta 3. Messi indica que fará seu último jogo na Argentina pela seleção. O craque afirmou que a partida contra a Venezuela, dia 4 de setembro, será sua última nas eliminatórias e indicou que viverá o compromisso como uma despedida de casa. Abre aspas, vai ser especial, porque para mim é o meu último jogo de eliminatórias. Não sei se depois vai ver ou vai ter amistosos ou outros jogos, mas vai ser muito especial. Por causa disso, minha família vai me acompanhar. Vamos viver dessa maneira. Depois, não sei o que vai acontecer, mas vamos com essa intenção. Fecha aspas, disse o excepcional craque Messi. E aí, CH, qual o tema que você escolheu para hoje? Esse tema, né? Bem abordado por você aí. O futebol não será mais o mesmo, com toda certeza. Eu espero
ele está falando de eliminatórias, que ele participe da próxima Copa do Mundo. Porque não surgiu ainda outro Messi e tampouco um Cristiano Ronaldo. Essa geração que vem há 10 anos aí, ela não chega perto desses dois cracassos, desses caras que são extraordinários tecnicamente falando. Eu espero, vou repetir, que ele esteja na próxima Copa do Mundo para daí acontecer a despedida. Agora, se essa despedida acontecer agora, já nas eliminatórias, e ele não for para a Copa do Mundo do ano que vem, eu pelo menos vou lamentar demais, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para hoje? O mesmo, né? Essa declaração do Messi, ela realmente entristece um pouco o mundo do futebol, mas eu entendi perfeitamente. Ele só para de jogar profissionalmente depois da Copa, no ano que vem. Eu entendi o que ele quis dizer. Esse jogo contra a Venezuela é o último jogo oficial da Argentina em solo argentino contra a Venezuela. A Argentina que foi a primeira seleção a se classificar, tem um timaço, meteu 4 no Brasil, né? E é a atual campeã do mundo, só isso. Então, vai ser em solo argentino o jogo oficial. Depois só tem jogo oficial na Argentina, eliminatórias para a próxima Copa. Aí não dá para o Messi. Então eu entendi o que ele quis dizer. Em solo argentino é despedida. E ele ainda deixou em aberto o seguinte: de repente, se tiver algum amistoso, não será esse o último. Mas em termos de calendário que a Argentina tem pela frente, até a Copa de 2030, esse é o último jogo. Depois já é calendário de Copa do Mundo, que é o quê? Exatamente. Eliminatórias para outra Copa. Ou não sei onde vai ser a Copa América, né? Que vem depois na sequência da Copa do Mundo aí. Então é isso que ele quis dizer. Mas ele deixou absolutamente em aberto e confirmado que é em solo argentino com a camisa da seleção argentina. Ele pararia, pode ser o último. Pode ser. E ainda deixou aberto, se tiver algum amistoso, ele ainda vai. Agora, na Copa do Mundo, com certeza, infelizmente, para todos nós que amamos o futebol bem jogado, o Lionel Messi estará. E você, bebê, qual o tema que você escolheu para hoje? Sobre a saída do Cuca, né? O Cuca vive essa relação de amor e ódio com a torcida do Atlético. Ele é um dos principais técnicos da história, mas o jogo contra o Cruzeiro e o desempenho do Atlético em 2025 pesou bastante para a saída do Cuca. Deu declarações depois do jogo, estava muito desanimado, né? E a torcida já estava de saco cheio dele. Quem que a torcida quer? A torcida quer Jorge Sampaoli, que já teria topado nos bastidores assumir o Atlético, até sem mesmo trazer tantos reforços, como ele costuma pedir e fazer nos times por onde ele passa, né? E o Atlético fez contato também com Pedro Martins, que é técnico português, que está no Al Garrafa do Catar, só que teria que pagar uma multa de 24 milhões e meio de reais, ou seja, não vale a pena, vale insistir mesmo no Jorge Sampaoli, que já foi técnico do Atlético e foi muito bem no Galo. E só uma outra informação para completar: o Remo pode demitir o técnico português, o Antônio Oliveira, ainda não demitiu. E sabe quem que é o favorito para assumir o Remo, para tentar disputar o acesso na Série B? Guto Ferreira, que recentemente foi demitido do Cuiabá. Há 30 anos, a Cortag entra em campo como uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos.
seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Bandeirantes. Vamos ao sorteio, 4 ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild, mais um boné da Rádio Bandeirantes, boné com o logotipo da rádio. Aê! Quem é que ganhou? Ricardo Maximiano Galhardo. Telefone 19, o código de área e o número 9959 e os 4 números finais. 19959, 4 números finais. Ricardo Maximiano Galhardo tem até o dia 3 de setembro, quarta da semana que vem, para retirar aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos, aqui no alto do Jardim São Gabriel. Muito obrigado para todos que participaram, muito obrigado para você que tentou, apenas um ganhador, né? E, portanto, aliás, dois ganhadores, verdade, já tinha anunciado, estava me esquecendo. Muito obrigado por lembrar. Então, mais um ganhador, atenção, Silvio Quintério dos Santos. Silvio Quintério dos Santos, 19, que é o código de área, e o número 99106 e os 4 números finais. Silvio Quintério dos Santos também tem até o dia 3, quarta da semana que vem, para retirar os presentes, das 9 até 1 da tarde e das 14h30 até as 17h30. Muito obrigado para todos que participaram. E claro, 2 ganharam, mas eu agradeço de coração todos aqueles que participaram. E o ouvinte participa conosco. Ouvinte mandando mensagens. Se a ponte se calar sobre este vídeo, é o vídeo lá, né, do tal radialista. A ponte está errada. Final do telefone 2207. Não assinou. Poderia ter assinado, seria mais legal, né? Dizer aqui o seu nominho, tá bom? Mas infelizmente ele não assinou. Oi, bebê. Você até perguntou que o ouvinte, a pergunta que o ouvinte fez, né, repassou, o Pedro até citou o Pedrinho, hoje é o 10, né, confirmado, hoje ele é o 10 da base, do sub-20, e o lateral esquerdo, número 6, hoje é o Gabriel Henrique Batista. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Este ano a roleta premiada está de volta com novidades nos prêmios. Nas compras acima de R$350, você gira a roleta da sorte e concorre a prêmios sensacionais. Vale compras de até R$100 e brindes exclusivos da promoção. Seu cupom deve conter uma das marcas participantes. São elas: Nakata, Taranto, Ranali, Recrim, KS, KPA, Kit Companhia, Juridi, Perfect e Mobensani. Este é um grande momento para você fazer aquela revisão no seu carro e garantir o presentão da Rocha Autopeças. Acesse agora rochaautopeças.com.br, confira as regras para participar da promoção Roleta Premiada e encontre lá no site também a loja mais próxima. São 7 lojas para melhor atendê-lo. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário da Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Vai, Bandeirante!
E agora na lata. Responde na lata. Santos volta à Vila Belmiro após mais de um mês e tenta melhorar a campanha como mandante. Os 2 últimos compromissos do alvinegro praiano como mandante foram longe da Vila. A diretoria levou os duelos contra o Juventude. Vitória 3-1 e Vasco. Derrota de 6-0 para o Morumbis. Na sua opinião, CH, foi assertiva a ideia de levar os duelos da equipe para o Morumbis ou não? Mais público, mais arrecadação, se faz parte do show. Evidentemente que jogar na Vila é uma pressão, é diferente, é mais difícil para o adversário. Portanto, em termos de negócio, acho que foi acertada a medida da diretoria do Santos. E você, Bebê? Para mim, acertou também a diretoria do Santos, principalmente pela parte financeira. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Eu acho que o Santos estava arrecadando muito mais jogando no Morumbis, mas os 6-0 contra o Vasco aí foram sintomáticos, né? Uma chiadeira geral, volta lá para o Caldeirão, porque lá não me lembro, pelo menos recentemente, do Santos ter passado uma vergonha tão grande. Eu sigo com você, Tigrão. Quem está mais próximo de conquistar um título na temporada? Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo ou, se preferir, outro? Para mim, com o próximo campeonato a se encerrar é a Copa do Brasil. E na Copa do Brasil tem um cara muito forte. Eu gostaria que fosse o Corinthians. E esse clube que eu vou dizer aqui não está nessa relação que você deu, nas opções. Então é nenhuma das anteriores. Para mim o que está mais próximo é o Cruzeiro de conquistar a Copa do Brasil. E você, Breno? Se a gente for ver por elenco dos que você citou, eu acho que é o Palmeiras. E você, CH? Flamengo. Eu sigo com você, CH. Qual o resultado do derby de domingo pelo Brasileirão? É na Neoquímica Arena, tá? Corinthians, Palmeiras ou empate? Palmeiras. E você, Tigrão, qual o seu palpite? Tá bom de palpite hoje ou não? Tá mais ou menos, né, Batista? Tá meia bomba. Esse jogo é amanhã, né? Não é domingo, não, né? O jogo é amanhã, 6h30, 18h30. Corinthians. E você, Breno, qual o seu palpite pro derby paulistano? Para mim, empate, Batista. Valeu, Breno, um abraço para você e amanhã você estará no Majestoso junto com o Roger Williams e o nosso convidado na cabine será o Marco Aurélio Jacozinho, aquele que marcou um gol do meio campo no Veloso. Uma bola mágica e excepcional. Abraço, bom trabalho, bebê. Valeu, Batista, obrigado, um abraço, bom trabalho a todos e até amanhã. Valeu, CH, um abraço e até amanhã, CH, você na Jornada do Guarani. Boa noite, Batista, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço e até amanhã na Jornada da TV do Guarani. Um abraço a todos e um registro em 5 segundos. Amanhã, grande encontro de ex-jogadores do Guarani da década de 70, do grupo de WhatsApp, que é administrado pelo Valmir Nogueira. Almoço lá num restaurante na saída para Mojimirim, é a Estância do Oliveira. Grandes craques do passado reunidos. Um abraço a todos e aqui um abraço aos nossos ouvintes e até amanhã, se Deus quiser, na tela da Band. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante.